O som da notificação me acordou às 5h17. Era cedo demais, mas o dia já era especial. O casamento do meu irmão. Olhei o celular esperando alguma mensagem carinhosa e encontrei apenas uma frase. Não vá ao casamento. Verifique a garagem do seu marido. O coração acelerou. Eu li de novo. Nenhuma identificação. Nenhuma explicação. Apenas isso. Suspirei. Fechei os olhos e tentei ignorar. Mas algo em mim travava. Aquelas palavras pareciam pulsar. Durante o banho, tentei manter o foco no vestido, na cerimônia, no ensaio que fizemos na véspera. Mas a mensagem repetia na minha mente como um eco perturbador. Lembrei de um chaveiro escondido no fundo da gaveta do closet. Era antigo, com um chaveiro escrito: Cuidado, contém verdades. Era o tipo de presente irônico que Marcos ganhara de um colega. Nunca perguntei para que servia. Achei que fosse do escritório. Mas agora, aquilo voltava como um sussurro. Um aviso antigo que resolvi ignorar. Com mãos trêmulas, fui até o closet. O chaveiro ainda estava lá. Suado, velho, mas inteiro. Peguei sem pensar, coloquei no bolso do roupão e desci as escadas, tentando controlar a respiração. A casa ainda dormia. Marcos tinha saído cedo para resolver uma surpresa no salão da festa. Disse que voltaria às 10h. Eram 7h12. Eu tinha tempo. Mas o que eu procurava? Por quê? Abri a porta que dava para a garagem. O portão estava trancado. A luz apagada. O cheiro abafado. As janelas cobertas com plástico escuro desde que fizemos a reforma. Nada ali fazia sentido agora. Encaixei a chave. A fechadura girou com facilidade. Era como se estivesse esperando por mim. Empurrei o portão devagar, sentindo o peito apertado. A luz invadia aos poucos. Vi um lençol branco cobrindo algo grande. Ao lado, caixas de papelão com fitas pretas. Era um silêncio incômodo. Dei um passo. Depois outro. A boca seca. O lençol tremulava levemente. Puxei o tecido de um lado. E então, ali, surgiu um vestido. Mas não era meu. Não era da cerimônia. Era um vestido vermelho, justo, com etiqueta ainda pendurada. Era caro. Muito caro. E ali ao lado, dentro de uma das caixas, havia fotos. Fotos de Marcos, com outra mulher. Em viagens. Na mesma pousada onde passamos a nossa lua de mel. Senti as pernas fraquejarem. Não era apenas traição. Era duplicidade, desrespeito. Um teatro montado para mim. Aquela garagem era o palco. E eu, o público que nunca foi convidado a entender a peça. Caí de joelhos, tentando respirar. Uma cópia do contrato do nosso apartamento estava ali, mas em outro nome. O nome dela. A mulher das fotos. Como isso era possível? Essa história já te fez arrepiar? Deixa um nos comentários e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Liguei para Marcos. A ligação caiu direto na caixa postal. Mandei mensagem. Precisamos conversar. Urgente. Nenhuma resposta. Apenas o tique duplo. Azul. E o silêncio. Decidi não ir ao casamento. Ainda vestida com o roupão, sentei no chão da garagem e fiquei ali. Entre caixas, mentiras e memórias que não eram mais minhas. Recebi uma segunda mensagem minutos depois. Agora você entende. Só cuide de não se tornar a vilã. Quis gritar. Quis correr. Mas permaneci. Como se algo ainda fosse surgir ali. Pensei em minha mãe. Em meu irmão. Na alegria que os esperava no altar. Eu seria uma ausência notada. Mas como poderia sorrir com essa bomba no peito? Peguei todas as caixas. Tranquei novamente a garagem. Levei o chaveiro comigo. Subi devagar. Encostei a porta do quarto e encarei o espelho. Pela primeira vez, não reconheci o reflexo. O vestido vermelho estava agora estendido sobre minha cama, como se me desafiasse a ignorá-lo. Cada detalhe gritava. Não era apenas infidelidade. Era planejamento, descaso. Era como se eu fosse só uma peça no tabuleiro dele. A campainha tocou. Gelei. Olhei pelo olho mágico.
Era minha cunhada, Patrícia. Ela veio confirmar se eu já estava pronta para o salão. Respirei fundo e disse que não estava me sentindo bem. Não consegui mentir além disso. Ela insistiu para que eu fosse. Que aquele era o dia da família. Que Marcos estava cuidando de tudo com tanto carinho. Mal sabia ela que tudo incluía outra mulher, outros planos, outra vida. Assim que ela foi embora, minha mente voltou ao bilhete. Só cuide de não se tornar a vilã. Aquilo me incomodava. Por que aquela mensagem parecia ter um tom pessoal, como se viesse de alguém que conhecia minha história? Fui até o computador e tentei acessar o e-mail de Marcos. Ele usava sempre a mesma senha antiga do colégio. Funcionou. E o que encontrei lá me fez perder o chão de vez. Havia um e-mail recente com o assunto. Contrato fechado. Ela não vai perceber. Era de uma agência de eventos. Havia orçamento para 2 cerimônias em datas diferentes. Uma era hoje, a outra em setembro. Com nomes trocados. Locais distintos. Mas o mesmo noivo. Marcos. O homem que prometeu me amar para sempre. Organizando um casamento paralelo. Em silêncio. E eu, vivendo ao lado disso o tempo todo, senti uma raiva profunda, mas não chorei. Ainda não. Estava anestesiada. Peguei o celular e tirei fotos de tudo. O vestido, as caixas, os documentos, o e-mail. Eu ainda não sabia o que faria, mas precisava estar preparada. Se você já viveu algo que virou sua vida de cabeça para baixo, comenta com um "Você não está sozinha". Enviei uma mensagem ao meu irmão. "Preciso falar com você, sozinha, antes da cerimônia". Ele respondeu rápido, dizendo que me esperaria no jardim da recepção em 40 minutos. Eu teria que sair de casa e encarar o dia. Troquei de roupa como quem veste uma armadura. Um vestido discreto, cabelos presos, olhos secos. Peguei o pendrive onde havia salvo tudo e dirigi até o local. O caminho parecia mais longo do que nunca. Cheguei no jardim lateral e vi meu irmão. Estava radiante, nervoso, suando como sempre que algo importante se aproximava. Quando me viu, sorriu. Mas logo franziu a testa. "Você tá pálida, Helena. O que houve?" Ele perguntou. "A gente precisa conversar e você precisa se sentar." Respondi, mostrando o pendrive. Ele não entendeu de imediato, mas me acompanhou, num banco de madeira. Abri o notebook do salão. Mostrei as fotos, os e-mails, os contratos. Ele lia tudo em silêncio, enquanto o sol brilhava no fundo, completamente incoerente com o que acontecia. "Isso é real? Ele tá casando com você e com outra ao mesmo tempo?" Ele sussurrou em choque. Assenti. Ele não sabia o que dizer. Nem eu. Ficamos ali apenas respirando, tentando absorver o absurdo. De repente, ele se levantou e disse: "Helena, você tem que decidir. Isso não é só sobre o Marcos. É sobre você. Sobre o que você quer fazer com tudo isso." Ele me olhou nos olhos, com firmeza, e foi embora. Voltei ao carro com as pernas bambas. Um lado meu queria confrontar Marcos no altar. Outro queria ir embora e sumir por uns dias. Mas havia algo mais. Uma ponta solta. Alguém por trás da mensagem. O número que enviou a mensagem estava salvo como desconhecido. Mas o código da cidade era o mesmo da antiga empresa onde trabalhei. Um lugar onde Marcos também havia prestado consultoria. Voltei para casa. Algo me dizia que ali havia mais respostas. Decidi vasculhar a antiga pasta de documentos do Marcos, trancada no escritório. A chave? Eu tinha. Sempre tive, mas nunca ousei usá-la. Ali, entre recibos e notas fiscais, encontrei uma carta. Uma carta escrita à mão, com datas antigas, e uma assinatura familiar. Quando li o nome, minha garganta secou. Era da ex-noiva de Marcos, aquela que ele dizia ter sido traída. A carta revelava mais que mágoa. Falava de mentiras, promessas quebradas e avisos sobre o verdadeiro caráter de Marcos.
Era um alerta que, por algum motivo, eu nunca recebi, até agora. Fiquei sentada no chão do escritório, segurando a carta como se fosse um bilhete de salvação. As palavras ecoavam na minha mente. Eu precisava usar isso. Precisava me proteger. Peguei o telefone e liguei para minha melhor amiga, Ana. Ela era a única em quem eu confiava plenamente para dividir aquele caos. Ela atendeu no primeiro toque, preocupada com a minha voz trêmula. Expliquei tudo, cada detalhe, cada descoberta. Ana prometeu me ajudar a montar um plano. Sabia que eu não podia agir sozinha e que precisava de provas para enfrentar Marcos e Larissa. Comecei a anotar tudo o que precisava. Contratar um advogado, registrar as mensagens, preparar um dossiê. A sensação de estar no controle me deu forças para continuar, mesmo com o coração partido. Na manhã seguinte, fui até a sede da empresa para buscar documentos oficiais. Larissa estava lá, ostentando sua arrogância juvenil e desprezo explícito. "Vovó, vai descansar. Isso aqui não é lugar para você." Debochou. Respirei fundo. Sabia que não podia cair nas provocações. Mantive o olhar firme e disse: "Tenho direitos aqui. Direitos que você ainda vai aprender a respeitar." Funcionários começaram a perceber a tensão crescente. Muitos estavam do meu lado, lembrando dos anos que dediquei a essa empresa. A imagem de Larissa já não era tão imbatível. Se você já passou por uma situação onde se sentiram desrespeitados, curta esse vídeo e compartilhe sua história nos comentários. Juntos somos mais fortes. Nas semanas seguintes, reuni provas das tentativas de Larissa de minar meu trabalho. Encontrei contratos rasgados, mensagens apagadas e até testemunhas dispostas a falar. Com o apoio da advogada, preparei uma reunião formal com o conselho. O momento era meu. Minha voz não seria mais ignorada. No dia da reunião, Larissa tentou desviar o foco, fazendo charme e promessas vazias. Mas os documentos, os fatos, falavam mais alto. Eu apresentei minhas evidências e mostrei que qualquer tentativa de terceirização precipitada poderia afundar a empresa. O conselho ouvia atento, inquieto. Quando terminei, o silêncio dominou a sala. Eu sabia que havia ganhado a atenção e o respeito que merecia. Eduardo, meu antigo aliado, se posicionou ao meu lado. "Camila tem razão. Precisamos ouvi-la, dar a ela o espaço que sempre mereceu", declarou. A reviravolta era clara. Eu estava longe de ser uma vovó descartável. Eu era a guardiã do futuro da empresa. Larissa saiu da reunião em silêncio, derrotada. A arrogância foi substituída por medo. Eu tinha recuperado o que era meu por direito. Em casa, à noite, respirei fundo. A batalha ainda não acabara, mas eu tinha reconquistado minha voz e meu espaço. Sabia que o caminho seria longo, mas pela primeira vez em anos, me sentia dona do meu destino. E a história estava longe de terminar, mas desta vez eu estava pronta para tudo. Nos dias seguintes, comecei a me reaproximar dos funcionários que tinham dúvidas. Expliquei, com calma, meus planos para fortalecer a empresa sem sacrificar o legado. Alguns funcionários que antes apoiavam Larissa mudaram de lado. Eles queriam estabilidade, e eu oferecia isso, não promessas vazias. Larissa tentava resistir, enviando e-mails tentando desqualificar meu trabalho, mas ninguém mais se deixava enganar. Foi então que recebi uma ligação inesperada. Eduardo queria conversar em particular. Coração apertado, aceitei o convite. Na sala dele, percebi que algo tinha mudado. Ele não era mais o CEO distante, mas um homem disposto a ouvir. "Camila, reconheço que errei ao te subestimar. Quero consertar as coisas", disse ele com sinceridade. Essa conversa foi um divisor de águas. Finalmente, tinha o apoio do homem que antes me via como motor silencioso. Enquanto isso, Larissa intensificava suas tentativas de boicote, mas cada passo dela só fortalecia minha posição. No escritório, as reuniões começaram a mudar. Eu era ouvida, respeitada, minha voz tinha peso e importância. Se você está enfrentando desafios no trabalho, não desista. Curta, compartilhe e conte sua história nos comentários. Sua voz merece ser ouvida. Comecei a liderar projetos importantes, revendo estratégias e fortalecendo parcerias. O futuro da empresa estava nas minhas mãos. Larissa, frustrada, afastou-se do convívio diário, perdendo a influência que tentou impor.
Os investidores começaram a notar a mudança positiva. A confiança na liderança renovada trouxe novos acordos e estabilidade financeira. Meu nome voltou a ser respeitado nos corredores da empresa e no mercado. Eu era, enfim, reconhecida como merecedora. Apesar das cicatrizes, me sentia mais forte e determinada a continuar lutando pelo que construí. As semanas passaram, e Larissa tentou se reinventar, mas a sombra do passado a acompanhava. Eu, por minha vez, focava no presente e no futuro. O legado da empresa não seria destruído por arrogância juvenil. E naquele momento, entendi que a verdadeira força está em quem não desiste, mesmo quando tudo parece perdido. A batalha não era só profissional, era pessoal. Uma luta por respeito, justiça e dignidade. E eu estava pronta para continuar, porque desistir nunca foi uma opção. O clima na empresa mudou drasticamente. O respeito pelo meu trabalho voltava a crescer, enquanto Larissa se isolava cada vez mais. Mesmo assim, eu não baixava a guarda. Sabia que Larissa poderia tentar novas estratégias para recuperar seu espaço. Foi quando recebi um convite inesperado. Uma entrevista para um podcast renomado sobre liderança feminina. Aceitei imediatamente. Era a chance de mostrar minha visão e experiência para um público maior, reforçando minha autoridade. No dia da gravação, contei minha trajetória, os desafios enfrentados e como superei cada obstáculo. Minha história ressoou com muitos ouvintes, principalmente mulheres que enfrentavam situações similares. Recebi mensagens de apoio, histórias de superação e pedidos de conselho. Aquilo me deu ainda mais força. Larissa, por sua vez, tentava manter a fachada, mas eu sabia que a queda dela era inevitável. Se essa história está te inspirando, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos como este. Pouco a pouco, comecei a preparar uma reestruturação que garantiria o futuro da empresa, longe das mãos de quem não a respeitava. Conversava com cada departamento, ouvindo sugestões e criando um ambiente colaborativo. Minha equipe crescia e se fortalecia, refletindo os valores que eu defendia. Enquanto isso, Larissa tentava minar minha reputação nas redes sociais, mas as respostas firmes da equipe a deixavam em silêncio. O conselho começou a questionar suas atitudes, dando-me mais respaldo para agir. Eu sabia que aquele era o momento decisivo para garantir minha posição e o legado que construí. Em uma reunião histórica, apresentei o novo plano estratégico, com apoio unânime dos conselheiros. Larissa não teve escolha senão aceitar e se afastar definitivamente das decisões importantes. Meu nome voltou a ser sinônimo de competência e liderança no mercado, resgatando o prestígio da empresa. Foi a vitória do trabalho duro, da paciência e da resiliência. E aquela era apenas a primeira grande vitória de muitas que ainda viriam. Mesmo com a vitória, eu sabia que precisava continuar firme. O mundo dos negócios não perdoa quem se acomoda. Foquei em inovação, apostando em novas tecnologias que eu mesma ajudara a desenvolver anos atrás. Investi em treinamento para a equipe, garantindo que todos estivessem preparados para os desafios futuros. Ao mesmo tempo, mantinha o diálogo aberto com Eduardo, que agora entendia meu valor. Nossa relação profissional melhorou, e ele passou a ser um aliado importante na reestruturação. Larissa tentava se reinventar fora da empresa, mas sua influência diminuía a cada dia. Durante uma conferência em São Paulo, apresentei os resultados das mudanças para líderes de todo o país. O reconhecimento foi imediato. Meu nome circulava nas rodas de negócios como exemplo de superação. Recebi convites para palestras internacionais, um sonho que parecia distante anos atrás. Está gostando da história? Deixe seu like, compartilhe e se inscreva para acompanhar até o final. Enquanto isso, mantive o controle das ações da empresa, garantindo que meu investimento estivesse seguro. Criei comitês para ouvir mais os funcionários e fomentar ideias inovadoras. Larissa, afastada, tentava entrar em novos mercados, mas enfrentava dificuldades. Eu, por outro lado, seguia crescendo, sem deixar que ressentimentos me afetassem. A experiência me ensinou que a força verdadeira vem da serenidade diante da tempestade. Meus antigos parceiros voltaram a confiar e investir, fortalecendo a empresa cada vez mais. Lembro do dia em que, em uma reunião no escritório do Rio de Janeiro, sorri ao perceber que tudo havia mudado. Eu não era mais a vovó desprezada, mas uma líder respeitada e admirada. O passado, com suas dores, tinha me preparado para aquele momento de glória. E eu sabia. Aquela era só a primeira página de um novo capítulo. Aos poucos decidi investir em projetos sociais, algo que sempre quis fazer, mas nunca tive tempo. Queria devolver para a comunidade parte do que conquistei com tanto esforço.
Uma das iniciativas foi apoiar mulheres que, como eu, enfrentavam preconceitos no mercado. Organizei palestras e cursos, criando uma rede de apoio e fortalecimento. Enquanto isso, a relação com Larissa era inexistente. Ela sumiu do meu radar. Não por vingança, mas porque aprendi a escolher minhas batalhas. No entanto, sempre mantive vigilância para que nada ameaçasse a empresa que ajudei a construir. O respeito conquistado veio de uma mistura de competência e firmeza. Aos poucos, minha história se tornou inspiração para muitos, dentro e fora da empresa. Gostou da história? Então curta, compartilhe e não esqueça de ativar as notificações para não perder o final. No meio desse processo, recebi uma ligação de Eduardo, querendo retomar a parceria de negócios. Aceitei, mas deixando claro que a nova fase era diferente e exigiria transparência. Juntos, começamos a pensar em novas estratégias para a expansão nacional e internacional. Durante uma viagem a Nova York, apresentei a empresa em um evento de tecnologia. A receptividade foi incrível e o potencial de crescimento parecia ilimitado. Larissa tentou me encontrar para conversar, mas ignorei suas tentativas. Ela precisaria entender que o passado não se apaga tão facilmente. Minha prioridade era o presente e o futuro que estava construindo. O aprendizado mais valioso? Nunca subestime a força de quem você menos espera. E aquela força estava em mim, pronta para qualquer desafio. O tempo mostrou que a paciência e a estratégia valem mais que impulsos. Minha jornada transformou dor em vitória e dúvidas em certezas. No último encontro com Eduardo, firmamos uma parceria sólida, pautada no respeito. Larissa, por sua vez, decidiu seguir outro caminho, aprendendo do jeito difícil. Eu finalmente podia olhar para trás sem ressentimentos. Sabia que, apesar de tudo, o verdadeiro poder está na capacidade de se reinventar. E foi assim, com a cabeça erguida, que segui minha caminhada. Gostou da história? Não esqueça de curtir, compartilhar e deixar seu comentário. Sua opinião é muito importante. Se quiser mais histórias assim, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Obrigada por me acompanhar. Até a próxima história, onde novas emoções e reviravoltas nos esperam.